Pergunta aqui do Luiz Preza, muito obrigado pelo superchat. Todos os tipos de ataques, inclusive econômico, que os sindicatos sofreram nos últimos tempos, desestimularam os sindicalistas a militar? O sindicalismo brasileiro, ele sempre foi um sindicalismo muito fraco, né? Isso é uma coisa que muita gente não entende sobre o que acontece no Brasil. Quando a ditadura cai, praticamente 100% dos sindicatos estão na mão de pessoas que eram uma espécie assim de guardião da sede do sindicato. Então ele ficava lá na sede o sindicalista da ditadura, ele ficava lá na sede do sindicato. Alguns sindicatos, caso do Metalúrgico de São Paulo na época, tinha um barbeiro, tinha uma farmácia onde eles davam algum remédio de graça para o pessoal. Algum tinha consultório odontológico, outro tinha até um consultório médico. Alguns sindicalistas davam presente para as crianças no Dia das Crianças, outros davam um caderno no começo das aulas. O sindicato era um nada. Não era um verdadeiro sindicato, ele estava ocupado por um pessoal que não fazia absolutamente nada em termos sindicais. Esses sindicatos, na sua maioria, não faziam verdadeiras assembleias, nunca faziam greve, lógico que nem era permitido nem nada, todos, né? Então, o que acontece? Aí veio a crise da ditadura, levou à crise desse tipo de sindicalismo. E uma parcela desse tipo de sindicalista foi varrida do mapa, né? Nós do PCO nós tivemos uma participação muito grande nesse processo. Nós vimos aí centenas de direções sindicais totalmente artificiais serem derrubadas pelo movimento dos trabalhadores. Aí, nesse momento, que nós estamos falando de um período que vai de 78, né, quando começam as greves do ABC, até 85, 86, né? Há uma renovação do pessoal, das pessoas nesses sindicatos e até certo ponto da própria organização dos sindicatos. Bom, com o fim da mobilização dos próprios trabalhadores, os sindicalistas foram caindo no sistema anterior. Eles foram deixando de ter atividade, foram se transformando naquelas figuras de fachada que havia na época da ditadura, só que com um pensamento esquerdista, né? Se a gente for ver, a maioria dos sindicatos hoje não tem boletim para se comunicar com a categoria. Em 1980, por aí, 84, na década de 1980, vários sindicatos tinham boletins diários. Os diretores estavam nas fábricas e tal. Bom, o que acontece? O sindicalismo brasileiro ele é como um disco voador, ele fica solto no espaço. Ele não tem raiz dentro da fábrica. No Brasil inteiro, se a gente for olhar bem, você tem aí uma dúzia de comissões de fábrica, se tanto. Principalmente nas grandes montadoras do ABC. Na Volkswagen tem comissão de fábrica. Em outras fábricas tem comissão de fábrica. O máximo que os sindicatos têm aí, às vezes, é algum delegado sindical que existe aí, uma estrutura muito frágil, alguma CIPA em algum lugar, os cipeiros também na sua maioria são direitistas e tudo mais. Quer dizer, não há organização de base no sindicalismo brasileiro. Isso sem falar que os sindicatos brasileiros eles são da época da Idade da Pedra, né? Por exemplo, na maioria dos países que tem uma luta operária como o Brasil tem, no nível que o Brasil tem, você tem sindicatos nacionais. Né? Se você pegar, por exemplo, o sindicalismo norte-americano, que é um sindicalismo bem organizado, você tem o Sindicato Nacional
dos metalúrgicos, nacional. No Brasil, os sindicatos são municipais. É uma estrutura anacrônico, nem descreve. Ela é totalmente obsoleta, essa organização sindical. Então, quer dizer, não tem organização de base, não tem... O sindicato ele é uma superestrutura, ele não tem estrutura. Ele só existe por cima, meia dúzia de diretores lá. E à medida que os trabalhadores não pressionam esses diretores vão se acomodando, né? Uma vez eu vi um discurso do Lula que eu achei engraçado, mas que reflete bem a realidade. Numa reunião com vários sindicalistas, né? Ele falou, você põe o sindicalista lá, dá uma mesa para ele, um escritório, uma secretária, pronto, virou pelego. Por que o cara virou pelego? É uma piada, mas é uma verdade, né? O Lula estava falando a verdade. Por que ele vira pelego? Porque não tem nada, o sindicato é um escritório. A direção sindical brasileira ela é uma burocracia até pela própria natureza do sindicato brasileiro. Porque o que é a direção sindical? Um pessoal que vive numa mesa de escritório. Quer dizer, burocracia vem do quê? Vem de birô, que é aquela mesa de escritório. Isso é uma burocracia. Não tem contato com a base, não tem boletim sindical. A única coisa que os sindicatos mais esquerdistas no Brasil fazem é chamar os trabalhadores na época da campanha salarial, fazer uma assembleia e um que outro, né? No Brasil tem 10 mil sindicatos. Se todo mundo fizesse greve na campanha salarial, o Brasil seria o país que mais tem greve no mundo. Porque teria no mínimo 10 mil greves por ano, mínimo. Mas não acontece nada, né? E a tendência dos sindicalistas à acomodação é muito forte, né? Então, a paralisia, você junta isso daí, a política das direções, a política da direção da CUT, da direção do PT, que dirige, ao qual a maioria desses sindicalistas são filiados, e você tem a fórmula para a paralisia total. O sindicato é um sindicato mumificado. Ele não consegue se mexer, ele está envolto naquelas faixas que não é uma múmia, ele não consegue se mexer. Inclusive, eu convido todos a acompanhar o processo da privatização do Correio. Uma empresa que emprega cerca de 150 mil trabalhadores no Brasil inteiro. Se a gente levar em consideração a família desse pessoal, né, e relações diversas, empresas que atuam junto com o Correio e tudo mais, a empresa ela tem uma incidência decisiva na vida de mais de 1 milhão de brasileiros. 0,5% da população total do país. E essa empresa, se a burguesia for para cima para privatizar, ela vai ser privatizada quase sem luta. Quer dizer, já estão colocando o problema no Congresso Nacional da privatização. Alguém viu um panfleto de algum sindicato? Alguém viu um cartaz falando não à privatização do Correio? Você vê de vez em quando na internet, tenho certeza que eles vão fazer muita live, né? Nós, no Brasil, inclusive, nós temos que reconhecer o surgimento de uma nova figura. Depois do general de pijama, nós temos também o sindicalista e o político esquerdista de pijama, né? O cara fica em casa, na hora da live ele tira a camisa do pijama, põe uma camiseta falando vou lutar até a última gota de sangue, esbraveja na live, termina a live, ele põe a camisa de pijama e vai dormir de novo. Então, o sindicalismo de pijama, nós vamos ver ele em ação aqui na questão do Correio. Nós, enquanto partido político, nós, PCO, nós vamos fazer uma campanha contra a privatização do Correio. Tenho certeza que essa campanha vai ser maior do que a campanha de todos os 35 sindicatos dos Correios e as duas federações juntas. Inclusive, nós tivemos no Jaguaré, anteontem, para convocar para o 1º de maio e não tinha nenhum sindicalista lá falando nada, obviamente, né? Quanto tempo faz que os sindicalistas do Jaguaré, que é o maior setor de trabalho de São Paulo, não veem a cara do sindicato? Olha,
Pela situação lá, porque eu tinha voltado também no ano passado, na pandemia a gente voltou, foi algumas vezes para lá. Nenhuma das vezes tinha sindicalista, tinha nada, nem sombra de sindicalismo. Inclusive eles fecharam a subsede do Jaguaré, né? Antes da pandemia mesmo. E sendo que você vai panfletar, tem muita história de coronavírus, setor inteiro fechado, esse tipo de coisa, né? Mas os trabalhadores do Correio não estão fazendo home office? Entrega por home office? Pelo que eu vi lá. O pessoal está manipulando a mercadoria. É teletransporte das encomendas. Não é jornada nas estrelas, o cara coloca em casa lá e manda para outro lugar? Nós estamos ainda na época de o cidadão sair de casa com o pacote e levar na casa do... Que coisa incrível, né? Eu pensei que estava todo mundo em casa. Tanto que o pessoal fala que a gente não pode fazer ato público, né? Então eu imaginei que os trabalhadores do Correio estavam tudo em casa. Aí você vem aqui que acabou com a minha ilusão. Está todo mundo trabalhando lá. Jaguaré tem o quê? 1.000 trabalhadores? Por aí. Talvez tenha diminuído lá porque eles estão terceirizando. E aí os bons da boca do administrativo não estão indo, porque esses podem fazer home office, então tem menos gente do setor dos andares que são as administrações. E muito trabalhador foi jogado para um setor que eles fizeram em Cajamar. Então tá com muito terceirizado, que tem a ver com a questão da privatização também, né? Mas o trabalhador do Correio em São Paulo é mais de 20 mil, né, na capital? 20 mil. Será que corre muito coronavírus aí nesse meio? Eu acho que o cálculo científico, né, é que o trabalhador do Correio é imune ao coronavírus, né? Pode ser. Se você faz o concurso do Correio, você já não pega mais o coronavírus. Imagina quanto trabalhador não ficou doente aí, quanto trabalhador não morreu? E onde é que está essa notícia? Você só vê esses palhaços aí falando que você não pode fazer ato público, tem que ficar em casa.